Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus. 8, 5. Nós estamos em oração, jejum, para que Deus possa nos abençoar neste ano de 2023. Amém? Glória a Deus. Queridos, a questão da mentalidade espiritual, deixa eu tentar falar algumas coisas para vocês aqui dentro de um tempo, para a gente não demorar muito. Glória a Deus. Deixa as crianças saírem ali. O mundo espiritual é tomado pelo entendimento, você se move dentro daquilo que você aprende, dentro de um crer. O mundo espiritual ele é mais real do que esse mundo a qual nós vemos. E o fato de sermos abençoados, de trazer essa realidade para nossas vidas, é um fato de crermos, a questão de crer. O Espírito Santo veio para nos revelar Deus, trazer esses segredos, nos explicar como é que funciona. Então é importante que um cristão ele esteja envolvido com a igreja. Davi disse duas coisas quando ele ia para o culto. A primeira, adorar a Deus. A segunda, aprender. A gente precisa aprender para lidar com as situações. A nossa vida ela é movimentada naquilo que nós fazemos, naquilo que nós cremos. E você se move dentro da sua consciência, daquilo que você sabe. Você não vai fazer ou abrir um negócio, alguma coisa, dentro de uma área que você não conhece. Então, primeiro você busca uma capacitação. Primeiro você vai ver um ambiente, se realmente aquele ambiente cabe o seu negócio. Antes de casar, você vai conhecer a moça, ou vai conhecer o rapaz, para ver se realmente ela consegue, né? Você consegue ter o entendimento dela e ela o seu, se estão na mesma visão. Você vai a uma igreja e procura uma igreja a qual você quer um pastor que tenha mais ou menos a visão que você tem. E assim a gente vai se movendo na vida. O mundo espiritual é a mesma forma. A grande maioria das pessoas não alcança as bênçãos de Deus porque não entende como é que funciona. E por não entender, não se move. E por não se mover, nada acontece. Eu já disse aqui muitas vezes que Deus não se move por dó, por causa de choro. Deus não se move por causa dessas coisas. Deus se move pela fé. Fé que nós temos nele. Porque se Deus se movesse pela dor, não existia ninguém doente. Ele curava todo mundo. Não existia hospital. Ninguém morreria de câncer. Ninguém seria violentado. Deus não se move por essas coisas. É lógico que ele tem compaixão de nós. Jesus na frente do túmulo de Lázaro, ele chorou, porque viu que o pecado trouxe a morte. E ele chora. Ele chora não por causa de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele chora por causa da circunstância que o pecado nos trouxe, a morte. Só que ali estava a vida. Jesus é a vida, amém, igreja? Só que nós temos que compreender a dificuldade da igreja de hoje, de entender o que é espiritual, de se mover no que é espiritual, é muito grande. E por isso a igreja sofre muito. Mas quando nós entendemos o que é espiritual, como se trabalha, como se funciona, como é que é, irmãos, o negócio flui. Por quê? Porque nós entramos numa atmosfera onde tudo é possível. Entramos num ambiente onde tudo é possível. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Agora, não é simplesmente um passe de mágica, é uma ação, é uma palavra, é uma reação, é um comportamento que eu e você temos que ter diante de Deus, para recebermos dele. Eu vejo a dificuldade que nós temos de entrar no nível espiritual, de falar línguas estranhas, de sermos batizados com o Espírito Santo, de termos visões de Deus. Isso é difícil, de chegarmos a um nível espiritual, de um ambiente maior. A gente fica preocupado com o horário, a gente fica preocupado com o que está acontecendo à nossa volta, e a gente não liga naquilo que é espiritual, e muitas vezes nós perdemos por isso. Então esse capítulo aqui, Mateus 8, 5, diz assim, quando Jesus entrava na cidade de Cafarnaum, um oficial romano encontrou-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo muito. Isso aqui é um homem chegando até Jesus, certamente por ouvir falar, viu os feitos de Jesus.
A Bíblia vai dizer que ele é um oficial, que ele é romano, não é da linhagem de Israel, quer dizer, não tinha o conhecimento de um povo de Israel. Ele estava no meio do povo de Israel e aprendeu a respeito de Deus, porque o povo falava muito. E agora ele vê Jesus se movimentando. E o que me chama a atenção é que no versículo 7, Jesus fala assim, ó, eu vou lá curá-lo. Jesus se dispõe, Jesus coloca à disposição dele, dizendo, eu vou lá curar ele. Só que, presta atenção no versículo agora, versículo 8, o oficial romano respondeu, não senhor. Jesus se coloca no entendimento, à disposição de ir curar, de fazer algo a qual ele pediu. Só que, irmãos, é isso aqui que a igreja tem que entender. Ele consegue ver uma coisa em Jesus que muitos judeus não viu. Ele consegue ver algo que muitas vezes eu e você não consegue ver com os olhos humanos. Como ele é da linhagem formado dentro de um ambiente de oficiais, né? Um exército, ele tem uma linhagem de uma hierarquia de obediência. E ele consegue entender algo que muitas vezes eu e você não entendemos. E ele vai dizer assim, ó, não, Senhor, eu não conheço, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Somente uma palavra. Tem pessoas que andou 3 anos e meio com Jesus e não conseguiu entender quem ele era. Aqui esse homem ele consegue perceber algo sobrenatural que a igreja muitas vezes não entende. Aí ele continua o versículo. Ele, primeira coisa, vê que Jesus é bem maior do que ele. Ele falou assim, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Eu não tenho condição de honrar o Senhor. O Senhor é muito importante. Eu sou um homem muito simples. Ele se humilha. Ele reconhece realmente quem é Jesus. O reconhecimento de entender quem Ele é. E muitas vezes nós, igreja, não entendemos isso. Temos dificuldade de cantar. E quando cantamos de qualquer forma, como se estivesse cantando ao vento. A gente não se expressa. Muitas vezes nós colocamos mais animação para gritar o gol do time que você torce do que para gritar o nome de Jesus. Você põe mais empolgação em algumas coisas lá fora do que em cantar dentro da igreja, porque você acha que está cantando para homens. O louvor é para Deus. O louvor é para Deus. Pastor, mas para que esse tanto de hino? A Bíblia fala que no trono do Senhor tem anjos dizendo um para o outro 24 horas por dia que Ele é santo, que Ele é santo. Eles não param. Os anjos estão ali dizendo que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não para. Isso está girando de eternidade em eternidade, não para. E muitas vezes nós chegamos na igreja, estamos tão ocupados com a vida que nós não temos tempo de desligarmos o que está acontecendo lá fora, para nos ligarmos a um ambiente espiritual, de entendermos quem é Jesus. Irmãos, nós tínhamos que bater continência a esse Deus, porque está aqui no nosso meio o Criador de todas as coisas. Está aqui aquele que pode resolver o problema da sua vida. Está aqui aquele que pode curar você, aquele que pode salvar o seu casamento, aquele que pode salvar a sua alma, aquele que pode trazer paz ao seu coração, aquele que pode abençoar a sua empresa, abençoar tudo que você tem. Está aqui aquele que construiu tudo que você consegue ver com seus olhos. Está aqui aquele que realmente pode, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está aqui nesta noite através do Espírito Santo. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Muitas vezes nós não entendemos isso. E nós queremos ser abençoados. A sua bênção vem quando você entende o que é evangelho. A sua bênção vem quando você entende diante de quem você está à frente, o poder que Ele tem. A bênção vem quando você tem esse entendimento. Se você não tem esse entendimento, como é que você vai ser abençoado? Porque tudo se começa na adoração. Enquanto você adora, enquanto você exalta, Deus envia anjo para trabalhar para nós. Deus envia anjos para nos abençoar. Enquanto nós adoramos a Deus, Ele está se movendo dentro de nós. Ele está nos curando, nos transformando, nos edificando. Ele está trazendo renovo à nossa alma, ao nosso espírito. Enquanto nós adoramos, igreja, Deus está se movendo. Mas a adoração, ela tem que ser de dentro para fora. Eu fico olhando alguns irmãos, sabe, parece que estão perdidos.
É lógico que uma pessoa que não tem costume com a igreja, uma pessoa que não tem costume com os cultos, ficar meio perdida é natural. Porque para essa pessoa nós somos doidos de virmos para a igreja, depois de um dia de trabalho, e começarmos a gritar aqui dentro da igreja, a cantar e cantar e cantar. Então uma pessoa que não é espiritual, que não tem um convívio com a igreja, é normal pensar isso. Mas você que nasceu num berço da igreja, você que é crente há muitos anos, pensar uma coisa dessa, irmão, você está fora da visão espiritual. Porque aqui não é outro lugar de exaltarmos o nome do Senhor. Aqui é a casa de Deus, aonde você presta a Ele adoração, honra, glória, louvor, aonde você abre o seu coração para que Ele possa entrar. Entenda bem que a Bíblia vai dizer que um coração aquebrantado Deus não rejeita. Mas como temos dificuldade de levantar as mãos e dizer amém, glória a Deus, temos dificuldade de expressar, de cantar o hino, e permitimos Satanás muitas vezes pegar a nossa mente e levarmos para fora, e olhar o ambiente da igreja, olhar o que está acontecendo, e não focarmos naquilo que é espiritual. Igreja, se nós não percebermos, entendermos quem é que está aqui, a gente não vai conseguir adorar. Porque a gente acha que a gente veio para ver o pastor Isaías. Não, você não veio para me ver, você veio para ver Deus. Então busque Ele. Pastor, como é que Deus vai se revelar? Ele se revela de todas as formas. Ele é Deus. Mas nós temos que se esvaziar de nós mesmos, buscar primeiro essa compreensão de quem é Ele. Se você não busca isso, por isso que eu bato na tecla aqui, eu fico falando, irmão, lê a Bíblia, jejuma, quebra esta carne, vem para os cultos. Eu tento ensinar para a igreja. Nós estamos aqui desde sábado, igreja. Desde sábado tem irmão que veio hoje. Desde sábado estamos aqui todos os dias na igreja, orando, jejuando. Tem pessoas que, sabe, elas tocam a vida de qualquer jeito. Irmão, você não vai chegar num ambiente de entender quem é Jesus, porque isso aqui são segredos. Paulo vai dizer nas suas cartas que são segredos revelados a nós. Segredo é algo oculto, é algo escondido, que somente o Espírito Santo tem o poder de revelar ele em nós. Somente o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer sobre isso. Então, se você não se esforça para conhecer Jesus, como esse homem entendeu, não sou digno que o Senhor entre para a minha casa. Ele não estava desprezando, ele estava honrando Jesus. Aqui é uma questão de honra. Não. Eu não quero que o Senhor entre no meu mundo. Não é preciso que o Senhor entre na minha realidade. É eu que quero entrar na realidade do Senhor. Basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Entendimento. Aí ele vai aqui dizer no versículo 9: eu também estou debaixo de uma autoridade oficial. Irmãos, presta atenção aqui. Quem foi que falou que Jesus estava debaixo de uma autoridade aqui? Mas ele tem um entendimento que Jesus ali não era só um homem, ele era um enviado de Deus, e ele estava numa missão, e foi dado a Jesus o poder, porque ele vai dizer assim: eu também estou debaixo da autoridade dos oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem à minha ordem. Quem foi que falou isso para ele? Porque ele estava olhando Jesus, e ele via os 12 discípulos. Ele via no máximo 70 homens que estavam em volta de Jesus e uma multidão de 5.000 pessoas. Mas ele não via mais do que isso olhando aos olhos humanos. Os discípulos não tinham poder de curar. Os discípulos vão curar enfermos quando Jesus manda eles fazer a missão. Jesus manda fazer 2 missões e dá a eles autoridade. E eles vão e expulsam demônios, curam os enfermos. Mas nessa ocasião eles não fizeram nenhum milagre ainda. E como é que ele consegue perceber que Jesus estava debaixo de uma autoridade e foi dado a ele um poder sobrenatural? Ele consegue perceber. Por isso ele fala assim: eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Jesus ir na casa dele, igreja, é a questão, a segurança do milagre. Mas ele falou: não precisa que o Senhor vá, basta uma palavra do Senhor e tudo se resolve. Porque eu também estou debaixo da autoridade. Só que ele fala da autoridade humana. É isso que você tem que entender. Tem pessoas que não entendem a autoridade que tem um pastor, aí não honra pastor. Existe autoridade, igreja.
que foi colocada sobre algumas pessoas. Aí o pastor fala, faz aqui, irmão, ele faz aqui. Aí ele quebra a cara. Quantas pessoas já entraram aqui na igreja e eu falo, aqui, irmão, é aqui, e ele não obedece. Irmão, não larga, não deixa seu marido, não deixa seu marido, não deixa sua esposa, não deixa seus filhos, não faça isso, não abre isso aqui. E abriram e saíram e estão sofrendo. Quantas pessoas chegou aqui e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, não sai da igreja, que se sair você vai afundar. E saíram e afundaram. Por quê? Porque só essa igreja aqui que vai levar para o céu? Não, é porque saíram debaixo da maldição, da desobediência. Aqueles que saíram debaixo da obediência estão aí fluindo, prosperando e crescendo. Mas aqueles que saíram debaixo da desobediência estão perdidos, porque não era tempo de sair. Uma pessoa pode sair de uma igreja e ir para outra e Deus continuar abençoando, não tem nada a ver. Mas a questão é quando você sai debaixo da obediência. Ninguém tira você de um ambiente por baixo. Deus não tira ninguém de um ambiente por baixo. Quando Deus tira você de um ambiente, Ele te exalta primeiro. Mas muitos queriam fugir das adversidades. A gente chegou e disse, não sai, não vai. E foram e afundaram. Porque não conhece a autoridade que foi dada. Agora esse homem ele consegue ver, olhando para os discípulos, olhando para a multidão, ele não vê nada de sobrenatural, porque os discípulos não conseguiam curar. Mas ele sabia, irmãos, no mundo espiritual, que Jesus tinha poder, que a palavra de Jesus era suficiente. Aí ele continua o versículo. E digo para um, vá lá. E ele vai, e digo a outro, vem cá, e ele vem. E digo a outro também. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Faça isso, e ele faz. Ele não estava mandando Jesus falar para os discípulos ir na casa dele. Porque ele sabia que os discípulos naquele momento não tinham poder, não viu os discípulos curar ninguém. Até o momento você vai perceber que era Jesus que fazia o milagre. Só que o versículo 10, quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. E disse aos que seguia, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé. Nunca vi o quê? Tanta fé. O que é fé, igreja? O que é fé? Fé é a certeza. É uma convicção que vai dar certo. Fé é isso. É algo que você tem dentro de você, que você entende que vai dar certo. Vai dar certo. E quando você entende que vai dar certo, você se move. Você começa a se movimentar. Há mais de 20 anos atrás, eu tenho 22 anos de casado, quando eu casei com a Adriana, já aconteceu aqui 1 milhão de vezes. Nós vivíamos debaixo de uma dificuldade financeira muito grande. Aonde nós olhávamos para um lado e para o outro, não tinha como resolver o problema. Porque não tinha ninguém para nos ajudar. A minha família não tinha condição de ajudar. Os pastores que eu tinha não queriam nos ajudar. E a gente sofria muito. Por falta de dinheiro, por falta de combustível no carro, até mesmo por falta de roupa, de calçado. Tudo. Mas nesses anos de adversidade, 7, 8 anos, pergunte para minha esposa o dia que eu murmurei. O dia que eu falei para ela que não ia acontecer. Quando o negócio arrochava, apertava, que algo dentro doía, porque a gente olhava e a gente queria comprar uma roupa, uma camisa, alguma coisa para ir para a igreja, a gente não tinha condição. Quando faltava alguma coisa, quando a angústia vinha, eu começava a chorar. Eu dizia para ela assim, ó, mas vai dar certo. Eu creio que Deus vai mudar a nossa história. Existia algo aqui dentro que falava que ia dar certo, que Deus ia fazer. E eu dizia para ela assim, olha, vai chegar um momento que eu vou ter condição de te dar o que você precisa, o que você quiser. Eu creio nisso. Eu creio, eu acredito nesse ambiente que vai acontecer. Por mais que a gente não tinha condição de comprar uma caixinha de fósforo, eu tinha essa certeza. Por quê? Porque Deus coloca essa certeza dentro de nós que vai dar certo, que Deus vai fluir, que vai fazer. Fé isso. É certeza. Agora, para você ter certeza, você tem que voltar para o versículo de número 8 e ter o entendimento de quem Ele é. Você tem que conhecer Jesus.
A Bíblia fala que a fé vem por onde, igreja? Um ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Os crentes de hoje não querem ouvir a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer o que vence esse mundo. A nossa fé. O que vai vencer o mundo é a nossa fé. Irmãos, nós estamos vendo aí, o governo que entrou. O que está acontecendo, irmãos? Já está liberando aborto? Já está abrindo todas essas portas? Já está montando departamentos que vai nos vigiar 24 horas por dia? O negócio está começando. Irmãos, eu creio em Deus. Os nossos olhos estão em Deus e não em homens. Deus há de lutar por nós. Eu creio no Deus que eu sirvo. Não temos que olhar para homem, para circunstâncias. Temos que olhar naquilo que Deus está falando. Nós temos que conhecer Jesus. E o único meio de conhecê-lo, igreja, é lendo a Bíblia. Fé. Ele se moveu. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé. Nem mesmo entre o povo de Israel. Para um milagre acontecer, você tem que saber quem Ele é. E você crê no milagre. Não é preciso que o Senhor vá na minha casa. Porque eu entendo o mistério, como o Senhor trabalha. Eu sei como é que funciona. Porque da mesma forma que o Senhor tem autoridade, eu também tenho. E quando eu falo para um servo meu fazer uma coisa, ele faz. E quando eu mando ele voltar, ele volta. Quando eu mando ele vai. E eles fazem porque eles sabem que foi me dada autoridade. Então eu sei que sobre a sua vida, Jesus tem autoridade. Se o Senhor dizer uma palavra, essa autoridade vai chegar até a minha casa e vai curar o meu servo. E ele vai ficar bom. Quando você tem essa mentalidade, você descansa. Porque você sabe que Deus faz. Agora presta atenção no versículo de número 2 de 1 Coríntios, por favor. Versículo 12. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos. Nós recebemos um espírito, amém, igreja? Esse espírito aqui está com um E minúsculo. A Bíblia fala que tem um espírito que domina essa terra. Chama-se Satanás. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo falando aqui, que não foi esse espírito do mundo que nós recebemos. Aí tem uma vírgula. Mas, aí vai ver que o outro espírito aqui, a letra é maiúsculos. Então é quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só que nós não entendemos isso. Porque nós somos naturais. Ei, você recebeu um espírito. Não é o seu espírito. Porque se você já recebeu quando você nasceu. Ninguém nasceu sem espírito. Então vem um espírito para dominar o seu espírito. Existe dois. Ou o espírito de Satanás ou o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui que nós não recebemos o espírito deste mundo. Nós não recebemos Satanás. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Mas o Espírito mandado por Deus. Aí tem uma vírgula. Recebemos o Espírito que mandado por Deus. Então Deus mandou o seu Espírito. Só que poucas pessoas entendem isso aqui, igreja. Poucas pessoas querem se envolver com esse Espírito. Por quê? Porque não valoriza, não entende que esse Espírito aqui vai nos trazer vida, esclarecimento, entendimento. Presta atenção. Para que possamos. Então tem um propósito que nós recebemos esse Espírito. Não recebemos esse Espírito só para ter o Espírito. Eu tenho. Não. Recebeu com um propósito. Ele veio com um propósito. Assim como Cristo veio com um propósito de nos salvar através da cruz, o Espírito Santo veio com um propósito. Ele tem um propósito de estar aqui. E o propósito do Espírito é nos ensinar, nos capacitar. Esse é o propósito. Mas o Espírito de Deus, mandado por Deus para que possamos entender tudo. Não é meia coisa, não é tudo.
Aqui que eu digo para você, não tem justificativa dizer que você não vai ser salvo, que você não consegue ser crente, que você não consegue sair do pecado, sair do adultério, sair do erro, sair do roubo. Não tem justificativa, não tem justificativa. Por que não tem justificativa? Porque você tem um professor 24 horas por dia para te ensinar o que é verdade, para te ensinar o que é vida, para te ensinar o que é salvação. 24 horas por dia você tem um professor enviado por Deus para te ensinar tudo o que Deus nos tem dado. Tudo a respeito de Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Ele está aqui para isso. Agora eu te pergunto, você busca o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, ele não é uma parte. Eu recebi uma parte do Espírito Santo, pastor. Não, ninguém recebe parte do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma porção, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só em três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo veio para nos ensinar tudo o que nós alcançamos através da cruz. Se você for para Isaías 53, lá vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 61 vai dizer que ele veio para nos resgatar de um ambiente totalmente cruel. Mas nós temos que entender isso, que ele vai revelar o que o Espírito Santo vai trazer a nós. Coloca aí Isaías 61, por favor. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Igreja, como eu gostaria que você entendesse. Eu começo a gaguejar, sabe? Eu começo a ficar nervoso, porque eu queria que você entendesse isso. Porque as pessoas não valorizam isso. Eu vejo pessoas na igreja, irmãos, e não crescem espiritualmente. Porque crescer espiritualmente é você ter comunhão com as pessoas. Quando você cresce em Deus, automaticamente Deus te liga pessoas. Você ama pessoas, você fica perto, as pessoas começam a acompanhar você. Se você me mostra uma pessoa que cresceu em Deus e ficou sozinho, isolado. Me mostra uma pessoa que cresceu em Deus e ficou isolado. Ele se isolou para conhecer Deus, porque para conhecer uma pessoa você tem que tirar tempo com ela. Se você perguntar ao Joel, agora casou de poucos meses, se ele conhece a sua esposa, Vitória, ele vai dizer que conhece muito mais. Agora sabe se ela ronca, se ela não ronca. Não vou falar mais nada. Agora ele sabe. E ela também sabe os defeitos dele, porque agora estão mais íntimos. Agora eles deitam na mesma cama, eles moram na mesma casa. E essa intimidade aconteceu, sabe por quê? Porque eles não levaram para lá a família inteira. É só os dois. Então na intimidade, Deus levou Moisés para o deserto para a intimidade. Deus levou Abraão para o deserto para a intimidade. Deus levou José para o deserto para a intimidade. Deus levou Davi para a intimidade. Quando você é separado, Deus leva você para a intimidade. Mas depois que você entende o que é intimidade com Deus e conhece Deus, Ele te devolve para a sociedade de novo. Para quê? Para você impactar a sociedade pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, porque agora você tem Deus. Não existe isso, ser cheio de Deus e ser isolado. Eu fico vendo pessoas na igreja que estão crescendo na questão de conhecimento humano, mas não tem ligação com as pessoas da igreja, não conversa com as pessoas da igreja, não tem intimidade com as pessoas da igreja, não conhece ninguém, é isolado, acaba o culto e vai embora. Isso não é conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus te leva a ter contato com as pessoas, porque Deus ama pessoas, Jesus veio para salvar pessoas. Então você se encosta às pessoas, você ajuda as pessoas. Tem pessoas que têm mais intimidade com cachorro, com gato, do que com gente. Isso não é Espírito Santo, igreja. Isso é mentalidade humana. Isso é doença desse mundo.
Eu postei esse dia para trás uma mulher que deixou a sua fortuna para um gato. Tinha que morrer mesmo, entendesse? Para um gato. Sabe o que o gato falou? Miau. Falou nada, igreja. E gato precisa de dinheiro. Gato precisa de rato. Ele está feliz demais. Mas por quê? Sentimento valoriza mais um ambiente qualquer do que ser humano, que pessoas. Por que não doou a sua riqueza para um convênio, para alguma coisa, para um ambiente? Tem tantos, mas não. Gato. Esse é o ser humano de hoje. Sabe por quê? Porque não conhece Deus. Porque não busca Deus. Sabe o que nós estamos fazendo, igreja? Buscando capacitação humana para ficarmos ricos, para ganharmos bem, para mostrarmos para as pessoas que a gente tem. Gastamos horas e horas em computador, em curso, em ambientes. Não que isso é pecado, mas não gastamos tempo para buscarmos quem é Espírito Santo. Estamos vazios de Deus, doentes. Quanto mais cresce, mais doente fica. Quanto mais tem, mais longe das pessoas fica. Um ambiente que nós estamos hoje, onde as pessoas estamos 6, 10 numa mesa, conversando, todo mundo no telefone, celular, cada um conversa com aquele que não está ali, e aqueles que estão ali, todo mundo ali conversando, entre si não, entre pessoas de fora, porque não tem comunhão, porque não valoriza as pessoas que estão presentes. E a gente entra nessa onda, nessa visão, e a gente está tocando o bonde. Não, igreja, eu preciso buscar o Espírito Santo. É para jejuar, pastor? Então nós vamos jejuar. Quantos dias? É 40 dias, é 50 dias, é um mês, é um ano. Nós vamos jejuar até que o Espírito Santo desça sobre nós, até que nós entendemos quem é Cristo, quem é reino, o que é a cruz, o que é amor de Deus, para que a glória dele venha sobre nós e nós possamos ganhar luz e mandos para ele. Eu já participei de vários cultos, igreja. Eu tenho 20 e poucos anos de caminhada no Evangelho. Eu já fiz projeto de vida, já fiz campanhas de quinta-feira, campanha de sexta-feira, campanha de quarta-feira, tarde da benção. Eu já passei por isso tudo. Já fiz quinta-feira, 7 quinta-feira, 7 quarta-feira, 7 mergulhos na mão. E as pessoas não mudavam. Do mesmo jeito. Os maridos não se convertiam. As mulheres não conseguiam ganhar os seus maridos para Jesus. E isso começou a me perturbar. Eu começava a orar: Senhor, o que está acontecendo? Porque campanha não muda ninguém, igreja. O que muda as pessoas é o Espírito Santo. Gastam-se 7 dias de campanha, mas não gasta dias para conhecer o Espírito Santo. Isaías 61, por favor, coloca aí. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Pera aí, irmão, eu estou vendo ali e não está aqui. Esse negócio aí, irmão, está dando... Vamos lá, 1, 2, 3. Comece de novo, Jerônimo, por favor. Coloca ela de novo, por favor. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Espera um pouquinho. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus aqui? Quem recebeu o Espírito Santo de Deus aqui? Todos nós recebemos. Aqui é o próprio Jesus. É uma profecia para Cristo. E ele fala a ela no momento que ele começa o ministério. Mas isso serve para mim e para você hoje. Porque nós também somos descendentes de Cristo. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos enviados para continuar o propósito. O modelo é que nós nos tornamos como Ele. A mesma missão que Ele deu, Deus deu a Ele, deu também a nós. E Ele vai dizer em em João, se eu não me engano 15, que nós íamos fazer milagres maiores do que o dele. Então temos a mesma missão. Então fomos ungidos pelo Espírito Santo. Temos que buscar essa graça, essa unção sobre nós. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
Está fazendo isso, igreja? Esse é o propósito do Espírito Santo sobre a sua vida. Libertar pessoas, pregar aos pobres, é ajudar pessoas. Esse é o propósito do Espírito Santo. Ei, esse Espírito Santo não veio para você ficar milionário, não. Ele não veio para revelar o número da Mega Sena, não adianta você orar, não, irmão. Pode dar 500 milhões, ele não veio para isso, não. Porque o Espírito Santo é a maior riqueza que um homem pode ter. O Espírito Santo é a maior riqueza que um homem pode receber. O Espírito Santo é a maior riqueza que um homem pode receber. É o próprio Deus habitando dentro de um homem, realizando milagres. Você tem que entender isso. Essa é a função. Se você não está vivendo dentro dessa missão, libertando pessoas, pastor, eu não sou policial, eu não sou advogado para libertar pessoas, não é essa prisão de cadeia não, humana não, é prisão de Satanás. É aquela mulher que estava há 12 anos, que tinha um demônio sobre as suas costas, e ela andava com cabeça baixa, porque tinha um demônio sentado nas costas dela, e ela não percebia, não sabia. Jesus chegou num ambiente, e quando ele bateu o olho, ele viu que era um demônio. E ele foi lá e expulsou o demônio das costas daquela mulher. E a Bíblia fala que ela foi liberta. É isso que você tem que entender. Existem muitas pessoas lá fora que estão sendo escravas por Satanás, que Satanás sentou nas costas deles. Você é o homem e a mulher que Deus vai levantar para libertar essas pessoas. A sua palavra vai trazer uma transformação no ambiente. Quando você perceber que tem um demônio no lugar, você chega e diz assim, em o nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo pelo poder que foi me dado. E esse demônio vai embora e aquelas pessoas vão ser libertas. Libertas das drogas, da prostituição, da pornografia. Se você não está cumprindo isso, desculpe te dizer, mas você está com defeito. Alguma coisa está errada dentro de você. Você não permitiu o Espírito Santo fluir na sua vida. Porque se você entender o que é isso aqui, você foi ungido, foi escolhido. Pastor, como é que eu fui escolhido? A Bíblia vai dizer que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. A gente era incrédulo. A gente não nasceu dentro de Israel. Nós somos filhos adotados. Existe uma cegueira em nós que foi colocada, mas a Bíblia vai dizer que Deus veio pela sua misericórdia e abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar Cristo. Então, diante de muitos, você foi escolhido, as escamas caiu dos teus olhos, e você hoje tem um acesso a Cristo. Então você foi escolhido para estar aqui, para ser cheio do Espírito Santo, para libertar pessoas, igreja. Você foi. Só que nós não entendemos isso, porque a gente entra numa mentalidade humana, simplesmente vê aquilo que é humano. A gente não busca o que é Espírito Santo. A gente não santifica a nossa vida, nós não oramos, não jejuamos. Aí achamos que o casamento não vai fluir, que a culpa do marido, a culpa é sua. Aí achamos que o casamento não vai fluir por culpa da mulher. Não, a culpa é do marido. Porque se você se alinhar, Deus conserta. Não existe coração que Deus não entra. Se você estiver debaixo da graça de Deus, Ele dará a você sabedoria. E esse casamento não acaba. Não acaba. Porque se acabar, a Bíblia vai dizer que você vai ajuntar maldição sobre si. Porque você deixou o casamento terminar, acabar, por causa da sua ignorância. Não, você não pode deixar acabar. Você deve lutar por esse casamento. Você deve lutar para que ele continue de pé. Você foi colocado neste ambiente, e Deus dará graça a você para que você fique de pé neste ambiente. Mas muitas vezes nós não queremos, porque a gente não quer pagar preço, porque a gente não ama. A gente não ama. A gente ama dentro de uma mentalidade humana de amar aqueles que nos honram, aqueles que fazem alguma coisa por nós. Mas se viramos, essa pessoa nos traz, se essa pessoa faz alguma coisa, não serve mais para nós. O nosso amor foi retirado do ambiente. E esse não é o amor de Deus, porque o amor de Deus nos amou, a gente ainda está no pecado. Deus viu o homem no pecado, no erro, e a Bíblia fala que Ele amou o homem de tal maneira, porque não se achou uma palavra que poderia descobrir ou falar o tamanho do amor de Deus. Então colocou tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você ainda estava em pecado quando Deus enviou Jesus para salvar você. Ele começou o propósito lá fora. Então nós temos que entender e compreender essas palavras que foi trazida a nós. Mas nós não queremos entender, porque a gente não está buscando o que é espiritual. Preste atenção em Isaías, em 1 Coríntios capítulo 2, para vocês entenderem o versículo que nós lemos. 2,12, né? Nós lemos 2,12. Mas se você ler o 11, diz assim, ó, quanto ao ser humano, somente o seu espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Está falando assim, ó, somente o Isaías conhece o Isaías. É ele que está falando lá. Somente o meu espírito me conhece. Porque por mais que eu tenha a minha esposa, eu só passo para ela aquilo que eu quero passar. Tem coisa que a gente não passa para o outro. Tem coisa que a gente esconde. Tem coisa que a gente não mostra, porque se mostrar, vai trazer vergonha ou desonra. Vai mostrar que nós não somos aquilo que as pessoas pensam. Então a gente esconde, ninguém conhece você, a não ser você. É que Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, porquanto o ser humano, somente o ser humano que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Enquanto a Deus, somente o seu próprio espírito conhece tudo a respeito de Deus. Agora está dizendo assim, ó, somente o Espírito de Deus, assim como o meu Espírito conhece tudo a meu respeito, somente o Espírito de Deus conhece tudo a respeito de Deus. Então não existe outra forma de você conhecer Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. O milagre só vem depois que você conhece. Porque o milagre vem do crer, do acreditar, do se posicionar. O milagre só vem quando você se posiciona. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que o Senhor, basta uma palavra do Senhor. Eu creio que só isso. Não precisa ser na minha casa. Era assim que ele cria, que ele acreditava, porque ele entendeu o processo. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa se conectar ao Espírito de Deus, porque Ele vai revelar Deus em você. Você conhecendo Deus, aquilo que é seu, irmãos. Nós somos brasileiros, temos dificuldade em leitura. O índice de leitura do brasileiro é muito fraco. Questão de ler livros por anos e tal, aquela coisa. A gente não gosta de ler, a gente vê desenho, né? A gente gosta de desenho, mas leitura não é nosso forte. Então a gente perde muito porque a gente não sabe o que é os nossos direitos no Brasil. Muitas vezes nós temos direito de algumas coisas, a gente não corre atrás. A gente compra alguma coisa e queima, estraga, e a gente larga para lá, porque a gente não sabe que a gente tem um direito ali em cima, que tem uma nota fiscal, que a gente tem um prazo, que a gente pode cobrar. E a gente vai perdendo. Uma questão simples: se acabou a energia na sua casa, do nada, e queimou um aparelho da sua casa, você tem direito de ir ali reclamar. E a empresa da energia tem que devolver para você. Mas quando você chega lá, eles dão logo um grito com você, põe você numa fila de 300 pessoas, aí você desanima. Você não corre atrás. Esse dia para trás queimou lá meu portão, né? O portão não queima, irmão. Todo o portão queimou. O videogame das meninas e outro aparelho queimou, e a gente tem um seguro, e nós já ligamos lá na Energisa. Só que eles já começaram. Aí eu liguei para o seguro. O seguro falou assim, ó, tudo bem, você só vai lá e faz a reclamação e pega para nós como é que é o nome, o código lá? O protocolo. Só isso. A gente se vira com o resto. Eu falei, como assim? Nós vamos receber deles, fica tranquilo. Só fala que você, só pega para nós que você ligou. Não precisa brigar com eles. É nós que vamos entrar. Irmãos, eu fui, liguei, peguei o protocolo, passei para a empresa foi, me pagou tudo de novo, comprou tudo zero, coloquei lá o motor do portão, coloquei o videogame das meninas, arrumei o interfone, fui ressarcido de mais de 5 mil reais.
E a empresa tranquila, não, nós vamos receber. Agora eu te pergunto, por não saber, eu ia pagar 5 mil reais de prejuízo. E a empresa vai receber? Vai, irmãos. Porque ela sabe os caminhos das pedras. Porque ela entende lei. Trabalha sobre isso todos os dias. Eu estou dizendo para você coisas simples que nós abrimos mão, porque não entendemos. Aí tomamos prejuízo. Por quê? Porque a gente não entende as leis. Então o texto dizendo aqui no capítulo 12, versículo de 1 Coríntios 2, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos deu. Entendimento. Aí você vai entender que esse ambiente é de paz. É uma garantia de Deus para você, paz. Paz, você conhece paz? Paz no meio da tribulação, paz. Por quê? Capítulo 14 de João. Uma coisa vos dou, e não vou dar como o mundo dá. Eu vos deixo a minha paz. Paz. Quando você entende que você tem essa paz, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem. Por quê? Porque você tem paz. No fundo, você sabe que Deus está com você. E Ele é suficiente para mudar a sua história. Você compreende que por mais que uma pessoa fez uma macumba, por mais que uma pessoa lançou uma palavra contra você, você entende pela palavra assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não tem negócio com capeta não, irmãos. Você é ungido por Deus. Podem fazer macumba do jeito que quiser, pode falar do jeito que quiser, pode amarrar o seu nome na boca do sapo do jeito que quiser, vai morrer o sapo, mas você não morre. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, igreja, que nenhum encantamento pode vir contra aqueles que Deus abençoou. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Nenhuma obra do mal pode ir contra você, porque a palavra maior é de Deus. E a palavra de Deus para você é que você é uma bênção. Você é uma bênção. É a Bíblia que está dizendo. Então você vai pegando aquilo que é direito seu. Capítulo 1 de Isaías, versículo 19. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, nós vamos comer o melhor que essa terra produz. Então é um direito meu comer o melhor da terra. É um direito nosso, igreja. Então essas verdades vão vir à tona. Está preocupado com seus filhos? Salmo 112, versículo de número 2. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração do justo será abençoada. Deus vai abençoar os seus filhos. Fazenda e riqueza haverá em sua casa. Versículo 3 do Salmo 112. As verdades. Jesus disse que, a palavra fala que Ele no mundo espiritual, Ele já venceu todas as coisas para nós. Aí você traz agora a realidade da sua vida. Mas isso está no Espírito Santo. Então eu tenho que gastar tempo com o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele foi enviado para ajudar você. Só que é por isso que o diabo não quer que você ore, não quer que você lê Bíblia, porque ele não quer que você seja livre. Livre. Aí quando você vai ler Bíblia, ele põe sono. Alguém bate na sua porta, chega uma mensagem no teu telefone, é uma série nova que sai, é um vizinho que chega, é um amigo que aparece. Aí você fala assim: amanhã eu oro, amanhã eu jejum. E o amanhã nunca chega, igual em regime, sabe? Nunca chega, o negócio nunca chega. E a cada dia mais pesado, a cada dia mais amaldiçoado, porque a cegueira espiritual vai entrando. E aí você não compreende. Se você não compreende, você não fala do milagre, irmãos. Jesus vai dizer, para nós terminarmos, por favor, em Mateus capítulo 8, vai dizer assim, ó, os últimos versículos. Ei, se nós entendêssemos isso aqui.
se nós compreendêssemos o que Jesus está fazendo. O versículo 12. Mas as pessoas que desviar, que deviam estar no reino, serão jogadas fora. Por quê? Porque não tiveram conhecimento de quem é Jesus. As pessoas que deveriam estar serão jogadas fora, na escuridão. Aí o versículo continua, 13. Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito conforme você crê. Pois será feito como você crê. Como é que você crê, irmão? Eu não creio. Vai ser feito igual você crê. Se você não crê, não tem. Veja como é profundo. Chegou um senhor, Jesus desceu do monte com alguns discípulos, e ele chegou que tinha uma confusão entre os discípulos de Jesus e os fariseus, por causa de um rapaz que estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. O velho chegou no pai, e Jesus falou assim, Jesus perguntou: o que está acontecendo? Meu filho, desde pequeno, veio um demônio sobre ele, um espírito mau. Joga ele em água quente, joga ele no fogo. A gente sofre muito com esse menino. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Jesus repreende os discípulos e fala assim: olha, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando vocês não vão crer? Aí o homem pega e joga a responsabilidade para Jesus, assim: ei, o senhor pode expulsar o demônio? Jesus pega a responsabilidade e joga para o pai: se você crer, assim será feito. Mas como o pai já estava muito abatido por muitos anos e não vê, ele fala: Senhor, eu creio, mas o Senhor me ajuda na minha incredulidade. O Senhor pode acrescentar um pouco mais à minha fé? A gente quer jogar para Jesus. A gente quer pegar o problema, a adversidade, a luz e jogar. Não é Jesus que vai, é a sua fé. É a sua fé nele. Será feito segundo a sua fé. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que 12 anos sofrendo, até que ela ouviu falar que Jesus ia passar na caminho, ela pegou e saiu do ambiente. E ela colocou no seu coração assim: se eu a menos tocar em sua veste, eu serei curada. O que é sangrar 12 anos? E ela sai no meio da multidão, e a história vai dizer, pela lei de Moisés, se ela fosse pega no meio da multidão, tocasse em alguém, ela tinha que ser morta a pedrada, porque ela estava impura. Mas mesmo assim, pela fé, ela foi andando com muita dificuldade, doente há 12 anos, até chegar em Jesus. E a Bíblia fala que ela tocou nas vestes dele. E quando ela tocou, a Bíblia vai dizer que Jesus para tudo, porque dele saiu virtude. Ele para e diz assim: alguém me tocou. Pedrão era o mais entrão, de Senhor, só está brincando com nós. Isso é pegadinha do Faustão. Há uma multidão ao seu lado, todo mundo te apertando. Dá uma olhada, e o Senhor está perguntando: quem te tocou? Aí ele falou assim: ei, Simão, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia fala assim: vendo a mulher que não conseguia se esconder, ela se apresenta: foi eu, Senhor. E ela conta a história. Jesus olha para ela e fala o que para ela? Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Vai em paz. O milagre não vai sair por causa de Cristo, vai sair por causa da sua fé nele. Por isso é importante orar e jejuar, ler Bíblia. Por isso que eu falo: vem, igreja, nós vamos passar aqui a semana inteira em oração, nós vamos passar a semana inteira jejuando, nós vamos estar aqui, vem para cá. E o diabo não deixa você vir. Pastor, mas eu tenho que ir para o emprego. Irmãos, entenda, pelo amor de Deus, que isso aqui é maior que o emprego. Isso aqui é maior do que o emprego. Entenda. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Jesus. Então primeiro você vem buscar de Deus. Você vem buscar sabedoria, entendimento, capacidade, visão, revelação, conselho de Deus. Para quê, pastor? Quando você está aqui, você está cumprindo o que está escrito lá em Provérbios, que fala assim: que nós temos que amolar o machado. Para quando nós formos derrubar um pau, fazer alguma coisa, o nosso machado está amolado, a gente não vai gastar força.
Nós vamos derrubar numa velocidade maior, mais fácil. Em vez de darmos 10 marretadas, vamos dar só 2 e o pau vai cair, pronto, resolvemos. Amolar machado é buscar capacitação, visão de Deus. Amolar machado é você vir à igreja e orar, pedindo a Deus que revele em você como é que você deve agir, como é que você deve falar, como é que você deve se comportar, aonde é que você deve estar. Amolar machado é buscar uma capacitação do Espírito Santo, para quando você sair, você falar uma palavra e o inferno tem que bater em retirada, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Amolar machado é você ter autoridade de dizer: em nome de Jesus, eu vou construir a minha casa, eu vou construir a minha família, eu vou honrar os meus filhos, eu vou honrar minha esposa, eu vou prosperar na vida. E as coisas começam a obedecer. O universo começa a obedecer. Tem 2 capítulos na Bíblia, tem 2 versículos na Bíblia que fala que Deus deu ordem aos anjos dele para trabalhar para você. Deus deu ordem aos anjos dele para trabalhar para você. Os anjos de Deus trabalham para aqueles que servem a Deus. Eu tenho que entender isso. Porque quando tiver pesado demais e eu não conseguir, aí eu saio assim: Senhor, peça o seu anjo para carregar para mim. Peça o seu anjo para me livrar disso. Peça o seu anjo para repreender isso para mim. E os anjos de Deus vão trabalhar para você. Aí ninguém fala amém, sabe por quê? Porque não entende. Pastor, anjo, eu trabalhar para mim? Conversa essa, pastor? Que sério que o senhor está assistindo, pastor? Aonde você viu isso, pastor? Hebreus. Anjos estão prontos para servir. Daniel, 21 dias em oração. E de repente o anjo chega e diz: ei, homem muito amado. É assim que você é chamado no céu. Deus te ama demais. E escute, Daniel. Por que o anjo não chegou e falou assim: Daniel, eu vou responder essa oração? Não. Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou de joelho, eu fui enviado. Quando você se ajoelhou, no capítulo 9, Daniel, Deus me enviou para te responder. O príncipe desse ambiente tentou me segurar. Deus mandou outro anjo para lutar com ele, Daniel. E o anjo começou a lutar. E eu passei agora para te responder as suas orações, Daniel. Porque desde o primeiro dia que você se prostrou, eu fui enviado, Daniel, para te ajudar. Deus envia os seus anjos para proteger você. Você tem que crer nisso. Só que está na palavra. Ei, igreja, você tem que entender isso aqui. Eu não sou doido, igreja. Eu tenho 42 anos de idade. A família do meu pai, quando morreu, disse a minha mãe, está bem ali, ó, que nós teríamos pinguços, drogados, maconheiros. Mas Deus disse não. Não. Nós fomos para a igreja, sabe por quê? Não é porque, irmãos, a família do meu avô se converteu indo para Séries. Meu avô. A família dos meus tios se converteram. Eu, pastor Bianco, somos a 3ª geração de crente na nossa família. As minhas filhas já é a 4ª geração. Se você contar quantos anos tem o Brasil, a família da minha mãe, do meu pai, são evangélicos há muitos anos. Nós somos a 3ª família de geração crentes. Na família do meu pai existem muitos pastores. Então a graça de Deus está sobre nós, a bondade de Deus, por mais que nós não tínhamos nada, mas por causa da oração da minha mãe, da minha avó, que tinha uma profecia para ela, dizendo que os seus netos seriam pastores, que os seus bisnetos seriam pastores. Hoje nós estamos aqui pastoreando, igreja, estamos abençoados. Sabe por quê? Porque Deus enviou os seus anjos, nos ajudou nos momentos da adversidade, nos livrou da morte, nos livrou do vício, nos livrou de muita coisa. E hoje eu posso dizer que nós estamos aqui para servir o Senhor. Só que você não consegue ver o que Ele está fazendo.
Eu não tinha capacidade, não tinha visão, não tinha nada. Muitas pessoas olham para você: olha, você nunca vai ser pastor, você nunca vai conseguir pregar, você não consegue nem entender o que a Bíblia está falando, você não consegue falar direito, você fica nervoso, você não consegue ler no meio de pessoas. Aí eu fui para a oração, eu fui para o jejum, eu fui clamar a Deus, eu fui pedir força para Deus, orando e chorando aos pés dele, até que um dia ele me ouviu e começou a derramar a sua graça sobre as nossas vidas. E hoje estamos aqui pastoreando não uma igreja, mas várias igrejas. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é poderoso, porque ele ajuda cada um de nós nas nossas fraquezas. Se você chegar até ele, ele se achega até você. Se você chamar, ele vem. Se você pedir, ele te dá. Só que aí as pessoas não entendem. Elas não querem se envolver com Deus. A minha oração aqui em altar, eu estou dormindo aqui na igreja. Deixei minha cama confortável lá na minha casa. Deixei a costela da minha esposa. Eu venho para cá meia-noite, durmo aqui nesse altar. Vira e mexe, a gente dorme, cochila um pouco. E quando acorda eu falo: Senhor, eu só quero uma coisa, me ajuda. Eu só quero que o Senhor me ajude a ser um crente de verdade. Eu não quero nada, não quero usar o Espírito Santo para ser famoso, eu não quero usar o Espírito Santo para ser um homem usado. Eu quero o Espírito Santo governando a minha vida. Eu quero que Ele domine a minha vida. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É isso que eu peço a Deus. É isso que nós temos que fazer. Chorar nos pés dele, para a presença dele. Igreja, Ele é a nossa vida. Você vai ficar sofrendo até quando? Apanhando até quando? Mais um ano de sofrimento por endurecer o coração. Esses prazeres carnais dura quanto tempo? Quanto tempo dura esse prazer que você vai lá fora e namora, e bebe, e fuma, e prostitui? Aí chega em casa doente, triste, angustiado. Por quê? Porque Satanás está dominando o seu ser. Satanás não traz alegria, não. A alegria dele é passageira, ela vem e passa. A alegria de Satanás é quando você está num ambiente que ele quer. Você saiu, você perdeu a alegria, e ela é falsa. Porque se você procurar num ambiente que você está sorrindo, lá no fundo você está triste. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você sabe que aquele ambiente não é seu. O seu lugar é na igreja, o seu lugar é no altar, o seu lugar é na congregação, o seu lugar é a adoração. E a gente fica iludido com essas coisas, achando que felicidade está lá fora, felicidade está aqui dentro, em servir e adorar a Deus. E aqui é o lugar de ser feliz, igreja. E eu fico pensando assim: meu Deus do céu, se eu começar a orar, irmãos, eu sou igual álcool, igreja. Se eu pegar fogo aqui, ninguém me apaga, não. Nós vamos tocar a noite inteira. Eu fico pensando: meu Deus, será que eles aguentam? Porque eu não quero nem parar de pregar hoje, irmão, se eu nem comecei a orar. Como é que faz, igreja? Jesus amado, os irmãos já estão começando a ficar com medo. Igreja, tem lugar melhor do que na presença de Deus. Vem orar. Deixa o Espírito Santo te ensinar as coisas. Larga de quebrar a cabeça. Quantos anos você tem? O que você conseguiu? Ah, pastor, eu comprei uma bicicleta de 21 marchas. Que bonito, hein? Ah, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. E o seu coração, como é que está? Se você morrer hoje, você vai para onde? Se acha que isso aqui é vida, isso aqui não é vida não, meu filho. Vida é depois da morte. Se você morrer hoje, você vai para onde? O seu caixão, ou o meu caixão, não tem gaveta. Não tem como colocar dinheiro. Não tem como colocar, irmãos, no caixão. Eu nunca vi ninguém falar assim: ó, essa roupa aqui é de marca. Já viu? Nossa, esse caixão aqui, essa camisa do Dalina ficou bem nesse defunto. Já viu? Não vai, igreja. Morreu, acabou. Vindo depois da morte o juízo. Vindo depois da morte. O primeiro encontro que você tem é com Deus. Para juízo. Porque dali você vai para o lugar que a Bíblia vai dizer que é o seio de Abraão, ou você vai para o inferno. Leia a Bíblia que você vai entender isso. E aí, irmãos? Entenda. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Fica de pé, por favor. E a Bíblia fala assim: naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado.
Quando a palavra de Deus sair, quando você vá para casa, pois será feito conforme você crer. Naquele exato momento, a Bíblia vai dizer aqui que foi curado o rapaz. Sabe qual é a nossa dificuldade, igreja? Tirar essa frase de Jesus. Ele fala algo a nosso favor. Porque se ele fala, o céu tem que obedecer, a terra tem que obedecer, o mar tem que obedecer, o diabo tem que obedecer, as pessoas têm que obedecer. Porque a palavra de Deus não volta atrás, não importa qual é a enfermidade. Se ele lançou uma palavra, vai ter que produzir. Só que eu tenho que fazer algo para chamar a atenção. A Bíblia fala que ele falou assim: não é necessário que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. Reconhecimento de quem ele é. Jesus não é qualquer um, viu, irmãos? Que você empurra ele com a barriga, que você chega diante dele de qualquer jeito. Ele é Senhor e merece honra e glória. Então é bom a gente se alinhar para falar com ele. Não é que ele exige isso de nós, é porque ele é Senhor, e como Senhor temos que honrá-lo. Temos que honrá-lo. Amém? Entendeu o que eu preguei hoje? Se tu vir amanhã, tu entendeu. Se tu não vir amanhã, não adiantou. Eu vou ler de novo o texto quando você voltar aqui. Eu vou pregar a mesma coisa, até que você entenda, até que você compreenda o que é Deus. Ei, Deus é bom demais, irmão. Ele é bom demais. Se você entender isso,